Glória a Deus, amém, queridos? Quantos já estão abençoados? Quantos já estão cheios assim no Senhor, queridos? Como é? Já estão tão ministrados do Senhor, mas eu quero compartilhar com vocês algo bem breve, que o Senhor tem colocado no meu coração, e, amém? Bem breve, fala assim para o teu irmão, bem breve, amém? Se o Espírito Santo de Deus mandar continuar, eu vou continuar, tá bom, querido? Estou brincando, já até falei para os meninos, ó, sobe, ó, né? Dá um período aí, vocês sobe rapidinho, mas eu sinto de compartilhar com os irmãos, queridos, e esse cântico que nós temos cantado, fala assim que a graça do Senhor, ela transforma de dentro para fora, amém, queridos? O Senhor, Ele age de dentro para fora. Fala para quem está ao teu lado, né? Mesmo com máscara, mas deixa alguém ouvir tua voz, né? Só não tira a máscara para falar, mas fala assim, né? O Senhor transforma de dentro para fora, amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero rapidamente que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37, Lucas 10, 25 a 37, enquanto você procura, só para mim, né? Tem alguém que está nos visitando hoje, primeira vez aqui, presencial, primeira vez aqui, sejam bem-vindos neste lugar, amém? Geralmente nós pedimos para ficar em pé, o pessoal abraçar, mas hoje a gente não pode, mas sintam-se abraçados por nós, Deus abençoe a vida de vocês, tá? Fiquem à vontade, que o Senhor possa falar no coração de vocês, amém? Você que está também assistindo aí a primeira vez, Deus abençoe você onde você está, amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37, diz assim: certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como que você a lê? Então ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Jesus então disse: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Em resposta, Jesus então disse: um homem, ele descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Eles lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, quando eu voltar, eu lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Versículo 37, aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Amém, queridos? Vá e faça o mesmo. É um texto que nós conhecemos, eu até coloquei como título dessa palavra, né? Colocando assim: amar a Deus e ao próximo é o maior mandamento. Quando se questionaram, falando: Jesus, qual é o maior mandamento? E esse mesmo perito da lei, que conhecia toda a lei, um homem que queria, na verdade, questionar Jesus, levantar alguma coisa, e Jesus falou: o que está escrito na lei? Qual é o maior mandamento? E o maior mandamento que há, queridos, que nós vemos na palavra, é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e tuas forças. E Jesus me falou ali, semelhante a este mandamento, que diz, não é semelhante a ele, de amar a Deus, é amar ao seu próximo como a si mesmo. E esse intérprete da lei, esse homem, Jesus, aquele contou uma parábola, montou uma história e contou, falou: então, olha, quem te parece, né, que esse homem quis questionar Jesus, e falou: Jesus, mas quem é meu próximo? Tá, e nós podemos entender, né, o nosso próximo é aquele que está bem próximo, né? Por exemplo, hoje aqui, quem é o mais próximo teu? Quem é mais próximo? O próximo é quem está mais perto de você, é essa pessoa que, se precisar fazer uma coisa agora, é por ela que você vai fazer, amém?
fisicamente, é essa pessoa que é o mais próximo. Então Jesus contou essa parábola e disse: olha, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jesus contou essa história e falou: um certo homem, ele descia ali, e ali ele foi pego por assaltantes. E a gente estudando só um pouquinho, eu peguei só alguns detalhezinhos da história. Fala que essa estrada que dava de Jerusalém para Jericó era montanhosa, era tipo corredor assim. E naquele lugar, queridos, era um lugar onde dava muitos assaltantes, que era como se fosse um beco, alguma coisa assim, que as pessoas, eles eram assaltados ali. E sacerdotes, levitas, né? A gente sabe que as pessoas que eram os peritos ali, sacerdotes, eles não eram muito atacados, as pessoas tinham medo de atacar eles, então assaltantes não tocavam muito deles. Mas a Bíblia cita que um homem, não diz quem era, mas falou que um homem estava naquela estrada, era uma pessoa normal, não era, a Bíblia, nós vemos aqui que era bem vestido, estava passando por aquele lugar, quem sabe com medo, porque conhecia aquela estrada. E indo para Jericó, era um lugar onde muitos sacerdotes moravam, era um lugar próximo, embora a gente não tenha tempo para falar dos detalhes, nós sabemos que, na verdade, Jericó era para ser construída de novo ou não, queridos? Quantos lembram? Vocês lembram na palavra lá, os muros de Jericó foram derrubados, e houve uma palavra, alguém lembra? Qual foi a palavra que Deus disse? Ninguém lembra? Para Josué, depois lá que derrubou, que maldito será que seria aquele que reconstruísse os muros do lado de Jericó. Foi destruído e construíram. Então há uma representatividade depois daquilo lá que se a gente for colocar em paralelo, seria um lugar que as pessoas vão para aquele lá como se fosse um mundo, uma direção. Jerusalém é a igreja. E ali fala que os caminhos até de sacerdotes que eram homens da lei, que estavam tão impregnados na lei, eles moravam mais ou menos lá, que era constituiu algo próspero depois, mas fala que é algo apenas visível, né? Porque era um lugar para ser destruído, não era para ser levantado mais. Amém, queridos? Quantos entendem até aqui, né? Falei que eu não tenho tempo da gente aprofundar nisso, mas essa era uma estrada que dava e era bem montanhosa, um lugar que era que as pessoas tinham medo de passar. E segundo a história, isso não está na Bíblia, mas segundo a história fala que houve um tempo que houve muitas pessoas do império, que foram mandadas embora, perderam seus empregos, foram expulsos, e essas pessoas que foram expulsas, elas se tornaram, como não tinham mais renda, se tornaram assaltantes, e era onde impregnou esse lugar, e era conhecido como um lugar que vinha assaltantes. Então as pessoas passavam por ali, se não era alguém dali que eles tinham medo de assaltar, mas qualquer um que passasse por ele era presa fácil para eles. E a Bíblia começa, né, citar Jesus conhecendo isso, ele elaborou, porque Jesus falou isso por parábola. Não é um fato, Jesus montou uma história, e a gente sabe que as parábolas são contadas de acordo com as pessoas da época no que eles entendiam. Amém? Jesus falava de todas as parábolas que ele citava, era algo que era prático para eles, era do dia a dia deles. Então, aquela estrada, Jesus sabia que tinha essa referência. Então, os sacerdotes também sabiam disso. As pessoas da lei também sabiam o que se tratava naquela estrada. Então, quando esse perito da lei questionou Jesus, falou: Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus, né, olha, eu vou te contar uma história para falar quem é o teu próximo. E ele começa a falar: certo homem descendo essa estrada foi atacado por assaltantes. E esses assaltantes bateram nele, tiraram-lhe a roupa e deixaram ali jogado quase morto. E Jesus fala: e por ali passou um sacerdote. Então eu quero algumas palavrinhas colocar, querido, depois quero ler só mais um texto para nós orarmos nessa noite. Mas eu anotei aqui, queridos, que esse homem que descia de Jerusalém para Jericó, nós podemos comparar hoje em dia, no nosso meio, querido, como as pessoas, quem sabe familiares nossos, quem sabe pessoas que estão aí pelas ruas, que são alvos do amor. Tantas pessoas, queridos, estão passando por tantas situações. E aqui, para já falar, assaltantes, os assaltantes, queridos, que nós podemos colocar como uma figura, eu quero trazer nessa noite para nós, que é espiritual. Os assaltantes, queridos, nós podemos dizer que é Satanás e seus demônios. A Bíblia fala em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão, quem que é o ladrão que a Bíblia cita? Satanás, o próprio diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, queridos, nós temos hoje muitas pessoas que estão passando esse momento de desespero, passando por uma estrada, passando por situações, e ali são atacados por esse assaltante, por Satanás e seus demônios.
O sacerdote aqui diz respeito a alguém que trabalhava com a lei, era alguém que era estudado, mas era rígido, fala de regras, e não era moldado no coração. Por isso que Jesus, ele sempre questionava essas pessoas. Jesus, ele quando ia conversar com os fariseus, com as pessoas que entendiam muito da lei, ele falava, olha, vocês, até alguns fariseus, ele falou, vocês são sepulcros caiados, porque por fora vocês fazem uma panca de tudo, ouro, de ornamentações, mas por dentro é podridão, é morte. Por isso que eu quero dizer, queridos, aquilo que nós cantamos e falamos, que a graça do Senhor, o favor dele, o amor de Deus, aquilo que Deus faz é de dentro para fora. O reino de Deus, o próprio Deus falou que o reino de Deus, ele não vem de uma visível aparência, mas o reino de Deus é dentro de nós, é de dentro para fora que se faz. E é isso que Jesus, eu creio, estava querendo falar com esse homem, e eu creio que é isso que Jesus quer falar conosco nesta noite. Amém, queridos? Que a mudança precisa acontecer dentro de nós para fora. E aqui Jesus confrontou esse homem falando, olha, desceu um sacerdote, alguém que estava lá pomposo, descendo talvez do seu ritual religioso ali em Jerusalém, descendo para Jericó, para voltar para sua casa, para voltar aqui lá, mas naquela pompa, tanto que ele está tão com seus afazeres, e estava indo, e Jesus contando isso, porque ele sabia do coração desses homens, e falou que quando o sacerdote estava indo lá, ele viu aquele homem caído, o que a Bíblia fala que ele está? Ele veio por um caminho, ele passou do outro lado, e não deu atenção. E aqui nós poderíamos ter tantas referências no que Jesus queria dizer com isso, porque a pessoa olhou a situação, e talvez, querido, cada um de nós, que não haja isso no nosso coração, tanta pompa, tanto falar que faz, não, eu sou, olha, eu faço, eu no meu trabalho, eu sou o cara, querido, nós podemos ser tudo, mas se nós vimos uma necessidade, e nós passamos de largo, nós vamos ver o que Jesus fala sobre isso, querido. Há uma missão que Deus deu para nós, e nós precisamos clamar pela misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, porque tem tantos familiares nossos se perdendo, tem tantas pessoas nas ruas se perdendo, tem tantas pessoas sendo atacadas por assaltantes, atacadas pelo diabo, atacadas nas suas emoções, nas suas finanças, atacado em tudo. E muitas vezes nós, com polpa de religiosidade, estamos passando, e como vemos uma situação, não, eu estou ocupado no meu dia a dia, eu estou ocupado com os meus afazeres. E Jesus aqui continua falando que, diante daquilo, falando de sacerdote, né, eu notei aqui que a lei, queridos, ela é importante. Eu não estou falando que não deve ter ali, porque o sacerdote ali era muito rígido, ele conhecia a lei é importante, queridos, mas cumprir o ID de Jesus é muito mais. Amém? Cumprir o ID de Jesus é muito mais. E Jesus fala do levita, fala da tribo de Levi, fala daqueles que trabalhavam no templo, aqueles que serviam. Aqui fala de pessoas que servem, e muitas vezes nós encontramos muitas pessoas que servem, mas o coração não está naquilo que está servindo. Sabe, querido, aquelas pessoas que, não, eu estou fazendo, mas é aquelas que querem elogio, aquelas pessoas que querem, é igual, deixa eu fazer uma comparação aqui, talvez, para você entender. Muitas vezes você está no teu trabalho, e você faz as coisas no teu trabalho, certinho, entra às 8 da manhã, vai lá, sai para o almoço, tal, e tudo que te pede faz, você serve, você faz, tal, mas você faz muitas vezes por quê? Porque no final do mês, no início do mês, tem uma remuneração. Porque você faz não por um amor aquilo, não porque te mobiliza aquilo, não porque aquilo você está inserido, mas porque você está em busca daquilo que é a recompensa do trabalho, que é o salário final do mês. E muitas vezes o coração não está naquilo de entender o porquê nós somos colocados neste lugar. E assim muitas vezes acontece conosco, querido, dentro da nossa família, acontece conosco dentro da igreja, acontece conosco em todo lugar. Porque se nós olharmos para as situações e nós depararmos, não, o que eu ganho com isso? No final do mês eu tenho alguma coisa? E muitas vezes aquilo que um sacerdote e um levita passou. Ele viu, o que eu vou ganhar pegando, esse cara está aí largado aí, eu vou passar porque eu tenho outros afazeres. E nós vamos tomar conta do nosso coração, cuidado, o que nós estamos pensando no nosso dia a dia. Como a nação está enferma, né, queridos? Nós estamos passando esse momento dessa pandemia, e cada vez mais se levanta medo, se levanta situações, e tantas pessoas estão largadas no meio do caminho, não apenas, queridos, com essa enfermidade, porque nós sabemos que, diante de números que a gente fez, graças a Deus na cidade, estava dando esses dias, até hoje estava 92% de pessoas recuperadas
não é, queridos? Agora, de fato, tem muitas pessoas, vamos falar em números assim, até o último dado que eu tenho, desde quando começou, está quase chegando a 100 pessoas, né? Qual que foi o último? 94, 95? Não sei se teve mais 95 nesse período. Queridos, 95 pessoas que morreram, deixaram uma tristeza na família, situações tão terríveis. Mas, queridos, eu te falo uma coisa: quantas milhares e milhares de pessoas estão desesperadas agora, não com uma enfermidade física, mas uma enfermidade na alma, uma enfermidade no espírito, sem esperança, sem uma motivação que o leve a pensar em algo eterno. E muitas vezes nós precisamos fugir daquilo que esse estava querendo ver. Jesus, o que eu vou fazer para herdar o reino? O que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou: qual que é a lei? Qual que é o mandamento que tem? E o mandamento, queridos, é amar ao Senhor Deus de todo o coração. Se nós amamos a Deus de todo o coração, queridos, aonde nós estivermos, nós vamos fazer as coisas ao nosso próximo, porque nós amamos a Deus primeiro. Amém, queridos? Não tem maior amor. 1 João 4 fala que, amados, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se nós não conhecemos a Deus, querido, nós não vamos ter esse amor para dar. E a Bíblia fala, queridos, em 1 João 4 ainda, que nós só podemos amar porque Ele nos amou primeiro e derramou o seu amor por nós. Queridos, e falando de algo prático assim, quantas vezes, queridos, a gente começa a falar: queridos, vamos servir, vamos falar para nós aqui como igreja, vamos fazer um mutirão, vamos fazer isso, queridos, e nós encontramos muitas vezes as mesmas pessoas que se dispõem para fazer. Estou falando de algo prático agora, para nós entendermos. É as mesmas pessoas. Você pode fazer coisas, e muitas vezes é as mesmas pessoas que se colocam para a disposição, que tem prazer, porque fala assim: eu não vou lá para ganhar alguma coisa, mas eu vou porque eu amo. Sabe, queridos, para você sentar nessa cadeira, teve alguém que limpou ela. Teve alguém que hoje pela manhã veio e desinfetou tudo que tinha aqui, passou, nós temos um produto que temos passado e precisamos fazer higienização da igreja. Cada vez que nós vamos fazer um culto, precisamos preparar para que esse ambiente seja preparado para você. Agora, quem faz isso é para ganhar alguma coisa? Não, faz porque ama a tua vida. Ama porque se dispõe para vir neste lugar e falou: olha, nós estamos aqui. Queridos, e hoje meu coração cheio de alegria. Homens com aqueles rodinhos, passando água aqui, limpando aqui, e limpa banheiro, e nós estamos ali limpando negócio. Para quê? Queridos, se não for pela tua vida estar aqui, em vão. Mas o nosso coração tem que estar nisso, porque nós já ouvimos pessoas, entendo, que já vieram servir e depois falam mal. Certa vez nós ouvimos uma pessoa falar assim: eu não limpo nem minha casa, eu vou ficar limpando a igreja, Eu falei: misericórdia, porque se a gente não entender o que é o reino, queridos, se a gente não entender que nós não fazemos para homens, porque a Bíblia fala: tudo que fizerem, sejam em ações, sejam em palavras, fazei para a glória de Deus, dando a Ele a honra, a Ele a glória, e os Deus que me vê no secreto vai me recompensar. Quantos entendem isso, queridos? Então, tudo que põe para nós fazermos, nós vamos fazer, queridos. Que alegria nós vemos as pessoas indo em cada um desses hospitais, nas UPAs ali, tempinho. Queridos, eu creio que essa ação não durou, prática ali, não durou mais de 10, 15 minutos. E eu comecei a pensar: gente, por que a gente espera tanto tempo para fazer algo tão prático assim, de ir lá e liberar uma bênção? Senhor, nós oramos. Quantos concordam comigo? Amém, queridos? Como é tão simples. Mas por que nós não fazemos, queridos? Será que não está faltando muito mais amor de Deus? Nós amarmos a Deus de todo o coração, porque se nós amamos a Deus, Deus nos direciona para fazer. Olha, o teu próximo. E o que está acontecendo, querido? Tem muitas pessoas passando nos becos, e o assaltante tem vindo para deixar aquela pessoa quase morta. Ainda se está deixando quase morta, ainda há tempo de restaurar. Mas quantas vidas Satanás tem tomado? Quantas dessas pessoas que têm morrido com Covid? Porque algumas são assim: pegou o Covid, já demora pouco tempo, não tem ação de mais nada e já entra em óbito. Não é assim, queridos? E se naquele período, naquele momento, ela não teve um encontro com Jesus, querido, qual que é o destino dessa pessoa? O assaltante, Satanás, está levando. E tem alguns que não têm nem oportunidade, porque não se pode nem fazer visita, não é verdade, em hospitais.
Por isso que eu creio, queridos, que essa ação que nós fizemos, a ação que as pessoas, hoje mesmo tem alguma igreja na cidade que está jejuando e está orando, e nós estamos liberando uma palavra de vida nos hospitais, em cada lugar, realmente da restauração do Senhor. Porque nós precisamos entender, queridos, que o amor ao próximo é quando nós vemos uma necessidade, e ali nós nos colocamos, amém, queridos? O último item, a última pessoa que Jesus cita ali, e eu quero falar sobre o levita também, né? E é uma frase que a gente sempre usa assim, né? Para você ser usado por Deus. Quem não serve, não serve para Deus. Porque o Senhor falou aos seus discípulos, né? Havia briga entre eles, quem vai ser o primeiro, quem vai ser tal? Jesus falou, olha, aquele que quiser ser o primeiro, seja o primeiro a servir. Seja o primeiro a se colocar à disposição de fazer as coisas. E nós precisamos, querido, onde precisar, vamos fazer as coisas. Vamos abençoar a nossa cidade, porque este é o nosso campo missionário. O Pedro e a Nádia, queridos, Deus os chamou para o Morro do Borel, lá é o lugar deles. Eles falaram, olha, esse é o lugar que Deus nos deu, e nós estamos fazendo. Pastor André, pastora Dulce, lá em Moçambique, queridos, lá com seus filhos, vivendo aquele momento, é uma alegria, e eles mandam foto direta, e o que estão fazendo, trabalhando, há um amor no coração por aquelas vidas, queridos, e no nosso coração, qual é o amor que gera no teu coração, por vidas, por fazer, pela nossa cidade, por declarar realmente o amor de Deus neste lugar? E esse último homem que Jesus cita, ele fala de um samaritano. E por que Jesus estava confrontando esse homem da lei? Porque nós sabemos que os judeus, eles não se davam com os samaritanos. E Jesus, para forçar mesmo, é aquilo que ele dá umas cutucadas para ver se o pessoal acorda. E nós precisamos muitas vezes ser acordados por Deus. Amém, queridos? Ele falou, desceu naquela hora um samaritano. Eles tinham discussões, brigas religiosas, e não se davam. E Jesus fez questão de colocar nessa história que um samaritano estava passando por ali, de viagem. A Bíblia fala que Jesus colocou, ele estava viajando, não era dali, porque não se dava com os judeus ali, mas de viagem passando. Ele olhou para aquele homem caído, ele olhou para aquela pessoa necessitada, e ali falou que ele parou, desceu, né, não lembro agora se era jumento, cavalo, o que desceu ali, e ele tratou, derramou vinho, derramou medicamento, cuidou daquele homem, pegou ele, aquele homem no chão, colocou no seu animal e levou para uma hospedaria. E ali ele falou para ela, olha, cuide dele, eu estou de viagem passando, mas estou te deixando dinheiro aqui, cuida dele, e se quando eu voltar, ele gastou um pouco mais para você cuidar, eu vou ajudar. Queridos, essa hospedaria tem muito a ver também com a igreja. Esse lugar onde as pessoas são curadas, restauradas. Agora, o primeiro toque para levar é responsabilidade minha e sua. E Jesus falou para esse homem, quem vocês acham desses três que foi o próximo daquele que estava caído? Até o intérprete da lei falou, aquele que usou de misericórdia com aquele. Falou, então, Jesus falou, vai e faça o mesmo. Queridos, há uma missão para nós. Tem pessoas que estão feridas, caídas no meio do caminho. Seja familiares nossos, sejam amigos, sejam pessoas que estão na cidade, precisando que nós passemos, querido. E nós temos duas opções. Ou nós passamos do outro lado e fazemos como um sacerdote, como um levita. Ou nós paramos para falar, olha, a pessoa está ferida, precisa de um toque. Ela precisa ser primeiro esse toque, eu quero orar por ela, eu quero abençoar. Mas no segundo lugar, eu preciso deixá-la numa hospedaria, preciso deixá-la conviver com o corpo de Cristo, na igreja, para ser curada, para ser tratada, para ser vivificada. Amém, queridos? O Senhor tem nos chamado, queridos. E eu quero ler o último texto com vocês, que está em Tiago, capítulo 1, versículo 27. Tiago 1, 27, diz assim, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Religião fala de uma religação, queridos, com o que você crê e com aquele que é o soberano sobre a tua vida. A gente sabe que a religião que está por aí, ela mata
as pessoas, porque as pessoas não têm uma ligação com aquele que é puro e verdadeiro, que é o Senhor. Por isso que Tiago declarou: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita é aquilo de você cuidar dos órfãos. O que é um órfão, querido? O que é um órfão? Alguém que não tem pai. E aqui eu creio que fala daquilo que é natural, a gente tem cuidado natural, mas eu creio que o que mais falta hoje são pais espirituais de referência, querido. Qual que é uma religião? O que nos liga a Deus nessa missão que Deus nos deu? O Senhor quer levantar dentro da sua igreja mães e pais espirituais. Que esta é a religião pura, imaculada, em cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. O Senhor deseja, queridos, que nós realmente vivamos essa religião pura e santa, imaculada, que é fazer a vontade do Pai, amar ao Senhor de todo o nosso coração e amar ao nosso próximo como a nós mesmos, cuidar das vidas, tocar as vidas, pastorear as vidas, ser pais espirituais, realmente ser homens e mulheres que vão se levantar e falar: olha, você estava perdido, caído no meio do caminho, mas o Senhor está te levantando agora, te curando, para que você venha para a sua família, aonde nosso Abba, papai querido, é o nosso Pai, vai restaurar, e todos seremos adotados, somos adotados como filhos do nosso Deus, do nosso Pai amado. Amém, queridos? Quero pedir você, fique em pé comigo nesta hora. O Senhor está no nosso meio, queridos. Há uma missão para nós. Eu quero crer que nós entendemos. Eu creio que essa noite é algo profético também. Nós temos passado, todos os missionários, aqueles que têm trabalhado tanto com crianças e como famílias nessa hora sendo alcançados. O Senhor nos chama nessa hora, queridos. Nós temos aqueles que olha para Ele e faça aquilo que Jesus falou. Quando um homem perguntou ao Senhor: aquele que teve misericórdia é o próximo daquelas pessoas. Queridos, tem tantas pessoas na nossa cidade que a gente passa e fala: Senhor, tenha misericórdia. E nós vamos nos envolver nisso, queridos. O que movia Jesus para curar as pessoas, o que movia Jesus para parar onde estavam as pessoas e fazer o milagre, era compaixão. E eu quero clamar que realmente o Espírito de Deus levante sobre nós, sobre cada homem e mulher, compaixão, que olha para a nossa cidade e para realmente realizar milagres no Senhor, para a glória dEle, para curar, para dar aquele primeiro medicamento para as pessoas. Olha, você precisa entregar a sua vida para Jesus, a minha vida tem sido restaurada por Ele, você precisa. E você vai falar agora: você precisa entrar na família, porque nós queremos cuidar de você, que você é órfão, mas não vai ser mais. Como nós, cada um de nós podemos, né? Talvez você está aqui e fala: olha, eu era um órfão, mas eu fui resgatado. O Pai me adotou, o Pai me trouxe para uma família onde eu quero viver, eu quero ser usado. Então, querido, o Senhor vai levantar um amor no teu coração, que tudo que vir para tuas mãos para você fazer, você não vai negar, porque o amor vai te impulsionar a fazer as coisas. Agora, presta atenção, aqui o texto está dizendo: não deixe se corromper pelo mundo. E eu creio, usando nesse aspecto da palavra nessa noite, se corromper com o mundo é você talvez fazer algo para você querer algo em troca. Não faça algo pelo salário. Quem sabe o Espírito Santo quer fazer que você se desligue um pouquinho mais do teu trabalho natural, para você pensar na tua vida. Quantas pessoas foram restauradas nessa hora, por ter parado de trabalhar e ter ficado em casa, começou a olhar para o favor da família. Tantas pessoas se desesperaram na família, porque nunca sabiam o que era família, quando vê o contato de família não sabe viver, porque são órfãos, não tem como. E o Senhor tem nos levantado nessa hora como uma missão, curar essas pessoas, dar aquele primeiro cuidado, porque são pessoas que Satanás, o assaltante, seus demônios, tem feito essas pessoas estarem quase mortas. E nessa hora o Senhor tem nos levantado nessa hora para ir até essas pessoas e dar o bom remédio para elas, e trazer para sua casa, nos envolvermos,
Por isso que a célula é muito importante. Por isso que estar conectado numa célula, isso vai gerar vida, gera cura sobre nós. Porque nós estamos na hospedaria. E nesse lugar de hospedaria é abençoado. E mesmo, mas não, vai vir mais. Porque aquele que é próximo, Deus, queridos, Deus vai te levantar. E como ter levantado nessa casa, homens que têm experimentado na sua vida financeira algo que nunca experimentou, mesmo no momento de crise. Por quê? Porque o coração ama ao Senhor e tem falado: Senhor, tudo que eu tenho é teu, e o Senhor tem dado em abundância, e essa pessoa tem abençoado a obra, tem abençoado, querido, o coração das crianças. Que coisa mais linda os testemunhos de ver crianças que foram lá e pegaram o seu dinheirinho lá e falaram: olha, é o que eu tenho aqui, eu quero entregar para as missões, eu quero abençoar. Desprendido de qualquer coisa, por exemplo, poderiam fazer qualquer coisa. Não, eu quero um chocolate, eu quero chupar um sorvete, eu quero fazer isso. Não, mas falaram: eu quero entregar. Queridos, como constrange, mas é como o coração desse. Porque Jesus falou: deixai vir a mim os pequeninas crianças, porque delas, das tais, é o reino dos céus. Então eu quero convidar você nessa hora a fazer tua oração. E você que está em casa também, enquanto nós cantamos esse cântico, por nós queremos orar para encerrar esse tempo. Mas eu sei que o Senhor tem falado ao teu coração, querido. Se desprenda daquilo que é do mundo. Se desprenda daquilo que Jesus falou, que Tiago declarou aqui: olha, não deixe se corromper pelo mundo, porque o mundo, ele tem o corromper, mas o Senhor tem o edificar, o Senhor tem o restaurar. Por isso que é de dentro para fora. Amém, queridos? Ore, tem um tempo de oração. Coloque teu coração diante do Senhor. Senhor, é o teu amor ganhando forma em cada coração, Senhor, para entrarmos neste campo missionário. Pai, eu declaro e profetizo nessa hora o agir. Pai, não é algo emocional, não é algo emotivo, mas é algo que vem do teu Espírito e atinge dentro de nós e nos impulsiona, Senhor, pelo teu amor, por amar ao Senhor de todo o nosso coração. Declaro nessa hora vidas que amam ao Senhor, que não medirão esforços em servir ao Senhor, tocando vidas, livrando vidas, nessa hora, e sendo canais que vão olhar para as pessoas e vão sentir essa compaixão que vai levar a orar, a fazer eles realmente se dobrar diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Paternidade sendo liberada nesta hora, Senhor, sobre a casa, para ir atrás, Senhor, de vidas que não têm pais, realmente que são órfãos nessa hora. Dá-nos o teu coração, Senhor. Eu profetizo nessa noite, declaro sobre cada vida neste lugar, Senhor, receber o teu amor para amar as vidas, para amar a tua casa, para amar servir ao Senhor, seja onde for, fazendo o que for, porque se é diante da ordem e orientação do Senhor, tudo que nós fizermos trará glória ao Rei da Glória, e trará pessoas realmente do lamaçal para o lugar de vida. Por isso nós declaramos nessa hora corações que se colocam diante do Senhor para ser usados por Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por este tempo que o Senhor tem nos desafiado a olhar com os olhares, Pai, com o olhar da fé, a olhar com um olhar de compaixão, direcionado pelo Teu amor, pelo Teu Espírito. Age sobre nós, e nós clamamos para que haja salvação, a nossa cidade sendo salva, a nossa cidade tendo realmente a presença do Senhor agindo sobre cada coração, aonde estiver, seja onde for, Senhor. Usa nessa hora missionários neste lugar, para tocar vidas, Pai. Eu clamo a Ti e Te agradeço por essa noite. Nos leva em paz, Senhor, diante da Tua vontade. Leva-nos com essa sementinha no nosso coração, que possa lá dentro, Senhor, brotar, lá dentro de nós, Senhor, trazer vida e tocar nas vidas, Pai. Nós Te entregamos este tempo, oramos por uma semana de vitória sobre cada um, vitória sobre a nossa cidade, vitória, Senhor Jesus, sobre a nossa nação, diante da oração do Teu povo, Senhor, que se coloca para Te servir, em nome de Jesus. Muito obrigado por este tempo, Senhor. Toda honra e glória ao Senhor. Amém, queridos.